E no vídeo de hoje eu vou estar te explicando o porquê a maioria das pessoas não conseguem manifestar, mesmo que elas tentem. O que você precisa entender principalmente? Você já manifesta a sua vida o tempo inteiro, seja conscientemente ou inconscientemente. Você pode estar manifestando de maneira consciente, ou seja, alinhado com a sua intenção, ou você pode estar manifestando sua vida inconscientemente, ou seja, desalinhado com os seus princípios, com o que você deseja, mas ainda assim está manifestando com base nas crenças que você aprendeu e que você segue até hoje como se fosse a sua verdadeira identidade. Só que tudo isso foram programações instaladas. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é, por mais que você queira mudar, eu sei o quanto que é difícil você realmente começar a alinhar o seu desejo com a sua intenção para que você consiga realmente materializar tudo. Por quê? Porque eu, Letícia, realmente passei por experiências na pele que me fizeram comprovar que o invisível é muito mais importante do que o que você acha que é visível. Ou seja, a maioria das pessoas, elas ficam apegadas ao que está aqui na matéria, como se você simplesmente manifestasse matéria com matéria. Só que o invisível, que é o que você literalmente sintoniza aqui quando você fecha seus olhos, a consciência, enfim, isso é muito mais poderoso, porque você só cria algo a partir do momento em que você pensa. E se você sintoniza com o pensamento do seu desejo de maneira alinhada, ou seja, cria uma intenção forte, o seu cérebro te leva automaticamente a realizar esses desejos. Só que o que acontece? A maioria das pessoas estão vivendo em estado de sobrevivência e programadas com crenças que não são o seu verdadeiro eu. E para você conseguir manifestar coisas através do seu pensamento para que você realize isso fora, você precisa mudar dentro. Só que ninguém te explica como funciona esse processo de mudar por dentro. As pessoas falam para você criar um alter ego, para você fazer afirmações, para você parar de consumir determinado conteúdo. Isso tudo ajuda muito. Só que isso tudo acontece quando você já está começando a se alinhar de verdade com o seu processo. E como que você sai do seu estado de sobrevivência, que é o que realmente te impede de começar a manifestar as coisas de forma alinhada? Você precisa meditar. É por isso que no meu perfil eu reforço muito o fato de eu meditar todos os dias e também vendo isso, porque a meditação vai servir muito no seu processo de reprogramação mental e também para te alinhar com as suas manifestações mais verdadeiras e sinceras. Porque muitas das vezes você pode acreditar que a sua manifestação talvez seja, sei lá, um carro de luxo, um apartamento, e você merece tudo isso. Só que isso nem sempre é realmente o que a sua essência quer para a sua vida. Então, muitas das vezes também as pessoas até, por exemplo, gente rica também manifesta. Só que não significa que ela sintonizando o pensamento dela com aquele desejo material, ela realmente vai se sentir feliz quando ela realizar aquele desejo. Então, nós seres humanos tendemos a, por exemplo, ter o desejo de realizar algo, a gente realiza e a gente passa para o próximo nível. Então, a gente deseja o quê? Uma nova coisa. Ou seja, tudo que você foca fora não te traz satisfação real interna. Porque você sempre pode passar para o próximo. Então você precisa se satisfazer internamente primeiro para que você consiga realizar o resto como consequência de quem você é. Não porque você precisa ter, porque você vibra na falta ou porque você precisa de atenção. No fundo, muitas pessoas também buscam, por exemplo, realizar determinados desejos porque elas querem uma aprovação que elas não tiveram no passado. E nem sempre isso é para, por exemplo, comprar um carro e ostentar para as outras pessoas que debocharam de você na época da escola. Muitas das vezes também é uma carga que você carrega dentro de, por exemplo, eu preciso comprar um apartamento porque eu quero mudar a realidade dos meus pais. Enfim, você quer um item que vai suprir um desejo seu, só que você ainda assim quer isso por um motivo que nem sempre é porque você realmente deseja aquilo ali, entende? Então o que acontece? Ontem, enquanto eu estava tomando banho, eu tive um insight muito bom.
Por que que o invisível é muito mais importante do que o visível? E por que que meditar é muito importante, por mais que você pense que seja algo supérfluo? Quando você vive, quando você olha aqui ao redor, eu tô aqui na praia, tipo, eu tô me sentindo num filme mágico, enfim, eu tô fazendo um vídeo pra vocês onde eu sempre quis estar o tempo todo, onde eu sempre quis trabalhar, e eu tô vivenciando isso. Só que isso aqui que eu tô vendo fora é literalmente o holograma que eu criei dentro do meu ser. Então era um desejo que eu queria manifestar e hoje eu posso fazer isso no momento que eu quiser. Eu moro a 8 minutos da praia, eu peço um Uber e tô aqui. E por que que isso aconteceu? Porque eu me sintonizei com a pessoa que trabalha com liberdade, a pessoa que simplesmente pode vir à praia e pegar um ar fresco, a pessoa que faz o que quiser. Então isso foi uma coisa que eu manifestei, só que há 2 anos atrás a minha vida era completamente diferente. O meu dia era o dia inteiro dentro do shopping, eu só chegava em casa à noite e já era para comer e dormir. Então aquela identidade, ela me ensinou coisas que me fizeram construir a pessoa que eu sou hoje. Mas para eu sair daquela identidade, eu tive que seguir alguns processos internos, e todos eles na real foram internos, para que eu simplesmente me sintonizasse com a pessoa que eu sou hoje. E hoje, eu sendo essa pessoa aqui, eu estou me sintonizando ainda com outro tipo de realidade. Então a manifestação fica cada vez mais fácil quando você sabe que você precisa se alinhar e, consequentemente, você vai ter um determinado resultado. Mas no início você sente na real muita confusão. Então, o que que acontece? Por que que essa confusão vem? Porque o seu cérebro está sobrecarregado. Então você está cheio de informação, cheio de crenças, cheio de verdades que você considera que são absolutas, mas o mundo não é linear. O mundo é fluidez, entendeu? Então nada aqui é linear. Então você fica se prendendo a quem você é como se isso fosse uma verdade absoluta, e você se prende à realidade que você está enxergando fora como se isso também fosse uma verdade absoluta, como se não tivesse mudança. Então para sempre a sua vida é assim. Eu sei porque quando eu estava vivendo da outra forma, eu só pensava naquela forma ali. Então, tipo assim, eu tenho que viver, eu tô vivendo desse jeito, a minha vida é dentro disso aqui. Só que como eu comecei a mudar? Eu comecei a mudar o meu pensamento e a pessoa que eu era. Como que você faz isso? Meditação. Porque no início você pode até assistir um conteúdo bacana, você pode até se isolar e parar de falar com algumas pessoas. Só que se você não mudar a si mesmo, nada vai mudar. Então o que que acontece? Quando você medita, você muda o seu sentimento, a sua intenção interna. Automaticamente isso muda a sua identidade. Quando você muda a sua identidade, você muda o seu resultado. Automaticamente você materializa o que você conscientemente pensou. E por que que a meditação é muito mais importante do que qualquer outra coisa? Porque, vamos lá, eu vou explicar para vocês como se fosse uma criança de 5 anos, então eu espero que vocês entendam de verdade. Quando você fecha os olhos, você continua escutando e se observando. Ninguém para de pensar, em momento nenhum. Por isso que é loucura pensar que eu vou meditar e eu vou parar de pensar. Não existe isso, você medita, só que você se torna consciente sobre si próprio, ou seja, você esquece a camada externa, você volta para dentro. Quando você volta para dentro, no início pode ser desconfortável, porque vão vir ecos, vão vir um monte de pensamentos, talvez desconforto. E isso não significa que você tem que desistir, significa que você vai continuar cada vez, todos os dias, tornando isso habitual para que cada vez, quando você pare e medite, você sinta cada vez mais gratidão, cada vez você consiga visualizar os seus sonhos com clareza. E não significa que você precisa ver a imagem, mas você precisa sentir no seu corpo o que aquilo ali está te gerando. Você precisa acreditar nisso com muita força para gerar uma emoção, para você mudar a sua frequência. Porque a partir do momento que você fizer isso, automaticamente você mudando o seu sentimento, você mudou o seu pensamento. Ou seja, você abre o olho. Enquanto você medita, você imagina as coisas, você sente. Quando você abre o olho, não é diferente, você está meditando ainda. Só que a diferença é que quando você abre o olho, você esquece de tudo que você criou aqui dentro. Então, o fora é só o holograma. Quanto mais vocês meditam e mais vocês conseguem se sintonizar com a frequência de quem vocês realmente são, de soltar as cargas, de realmente se relembrar, você cria intenção, isso automaticamente muda quem você é. E quando você muda quem você é, você muda os seus resultados.
Então, não foque nessas pessoas que querem só te passar táticas, que querem só te passar método, mas realmente não voltam para o foco que seja você. Por exemplo, eu estou lendo o livro do Joe Dispenza e na parte que ele está falando aqui, ele está explicando justamente sobre o fato dele começar a estudar o místico, por mais que as pessoas não acreditassem nele, ainda mais no meio dele que é científico. Mesmo assim, conforme ele foi ajudando as pessoas, ele recebia tantos feedbacks positivos que ele começou a pensar que, cara, era isso que importava. E é por isso que eu faço esse vídeo pra vocês, porque eu já fui uma pessoa que vivia uma realidade totalmente diferente. Hoje eu sou uma pessoa completamente feliz, independente da realidade que eu esteja vivendo, e é por isso que cada vez eu vou manifestar mais coisas melhores e cada vez isso acontece muito rápido. É como se fossem saltos quânticos acontecendo na minha vida. E nada disso acontece porque eu imagino eu com o carro do ano ou nada do tipo. Eu só mudo a mim mesma. Então eu sempre imagino que tipo de pessoa eu me torno, o que eu tenho que deixar de ser, o que eu mereço, porque quanto mais você se sentir corajoso, capaz, poderoso, porque você tem o Criador dentro de você, nada no mundo vai te abalar. Então você vai criar um superpoder inimaginável. Você simplesmente vai virar mágico da realidade, porque quando você começar a perceber que o invisível molda muito mais sua realidade do que essa camada que você está vendo aqui, a chave vira completamente. E no vídeo de hoje eu basicamente te ensinei como começar a mudar a sua identidade, porque quando você começar a mudar, quando você começar a meditar, você não vai ter só mudanças instantâneas, mas como a longo prazo também, porque você vai mudar o sentimento. Então, independente da realidade que você estiver vivendo, se você for CLT, se alguém estiver te tratando mal, se você estiver terminando o relacionamento, enfim, você vai começar a fortalecer sua base interna e você vai perceber que como tudo que acontece na sua vida é totalmente projeção. Às vezes algumas pessoas chegam na sua vida porque você precisa ser ajudado, assim como você também conhece algumas pessoas porque elas precisam da sua ajuda, e assim vai indo. O jogo da realidade fica muito mais divertido. Hoje em dia eu realmente não me sinto mal, eu não vibro baixo, por mais que aconteçam problemas na minha vida também. Vocês devem achar que minha vida é só mil maravilhas, não é realmente assim que funciona. Por exemplo, agora, eu estou numa fase da minha vida onde o meu crescimento tem acontecido muito rápido. E além de me sintonizar com a pessoa que eu quero me tornar, eu também preciso agir no mundo material. Porque se você acreditar que é só meditar, mudar o sentimento, que tudo magicamente vai surgir, não. O que acontece é que você muda quem você é e automaticamente você muda a forma que você age. E aí você começa a perceber o quanto que você estava se limitando a coisas que na real você poderia já ter mudado há muito tempo na sua vida, porque você é o observador da sua própria vida. Você que tem o poder de fazer as coisas diferentes, não o contrário. E o problema das pessoas é que elas se apegam tanto ao externo que elas acreditam que elas são quem elas são, porque elas vivem determinada realidade, elas acreditam que elas são quem elas são, porque tal fulano tratou ela de determinada maneira. Só que enquanto você continuar pensando dessa forma infantil, porque é infantil você responsabilizar as outras pessoas pelas coisas que você sente, entende? Só você tem direito de mudar isso. Então quando você mudar isso, óbvio, continua existindo gente filha da puta, continua existindo gente maldosa, continua existindo situações ruins, mas isso não vai afetar a pessoa que você é. E quanto mais a gente compartilhar esse tipo de frequência no mundo, quanto mais as pessoas se sintonizarem com o amor, mais a nossa vida muda completamente. E tem uma regra que eu acho muito ridícula, que é que, por exemplo, para alguém estar em cima, o outro tem que estar embaixo. Pelo contrário, quem está em cima puxa o que está embaixo. Quando você sabe reconhecer que você não é um ser humano só, você faz parte do todo. Então, enquanto você se individualiza, você sente que você é superior a todos, enfim, você tem conhecimentos fodas, mas você não pode compartilhar, você simplesmente continua sendo egoísta e com certeza se manifesta através da sua vida, através de problemas, enfim. E de verdade, a parte mais importante que vocês têm que focar a partir de hoje, se vocês realmente querem mudar, manifestar a realidade desejada, não importa a circunstância, é começar a meditar. E em breve eu vou estar fazendo um próximo lançamento aqui muito insano para vocês, que eu estou construindo com todo o meu coração, todo o meu carinho e realmente querendo trazer algo que vá magicamente trazer transformações reais, porque vocês vão estar focando de verdade em vocês. E quando você foca em si, você muda o mundo.
Pode parecer que não, mas eu era uma pessoa muito teimosa, eu queria muito ajudar as pessoas e não mudava nada em mim, porque eu sempre fui uma pessoa que enxerguei o padrão das coisas, enfim. Só que eu sempre quis alterar isso na realidade externa, só que isso me impedia de mudar a única pessoa que poderia mudar de verdade, eu. Então agora que eu mudei, eu automaticamente quero ativar em vocês a mesma coisa, porque pode parecer difícil ou enfim, você mesmo se coloca nessa posição, porque é mais fácil do que você imagina e pode acontecer mais rápido do que parece. A minha vida mudou completamente em um ano. Um ano eu saí de uma realidade onde realmente ainda tinha muitos desafios, talvez o externo ainda me afetasse, mas hoje em dia eu transbordo e eu quero que você aprenda a ser assim também. Até o próximo vídeo e fica a dica, lê o livro aqui do meu querido Joey Dispenza, porque eu comecei a ler e enfim, ele já tá falando tudo que eu realmente acredito e penso e o Joey é meu daddy, my daddy Joey.